pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Animados para a nossa aula de hoje? Sim? Então, vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre energia elétrica em movimento, tá? A energia elétrica, ela é a que faz acender a luz em nossas casas. Essa que está iluminando a gente agora, né? Ela liga também diversos eletrodomésticos. Por exemplo, o micro-ondas, a gente não tem que pegar ele e ligar na tomada? Então, e assim como outros, a TV, que eu estou utilizando agora, o notebook, eles também precisam da energia elétrica para funcionar. Essa energia chega aos nossos lares por meio de uma corrente elétrica. A corrente elétrica consiste em cargas elétricas em movimentos ordenados que chegam às nossas casas no interior de cabos e fios. Para um aparelho elétrico funcionar, ele deve ser ligado a uma tomada onde geralmente saem dois fios, que é essa aqui, né? Ou uma bem parecida. E desses aparelhos que eu citei agora. Quando acionamos o interruptor do aparelho, a energia elétrica passa pelos dois fios, fechando então o circuito elétrico, fazendo o aparelho funcionar. Qualquer aparelho movido a energia elétrica só funcionará quando o circuito elétrico estiver fechado. Ou seja, se esse circuito elétrico estiver em algum momento aberto, o aparelho não funciona. Esse circuito elétrico tem que estar fechado. As pilhas e as baterias também são geradoras de energia elétrica. Nelas ocorrem reações químicas, né, que produzem então aí a corrente elétrica. Hoje as pilhas e as baterias elas são muito utilizadas, né, e podem fazer funcionar diversos objetos como o relógio, as calculadoras, né, os brinquedos também, e entre outros, tá bom? Uma dica: como as pilhas elas são altamente poluidoras, é interessante utilizar as pilhas recarregáveis para aí então preservar o meio ambiente. Daí, o que acontece com as pilhas e com as baterias? Com o passar do tempo, as substâncias químicas que ocorrem no interior da pilha e da bateria vão se enfraquecendo, né? E para de fornecer energia. Então, o que acontece? É aí que a gente tem que fazer, então, né, a substituição ou, então, ser recarregado no caso de algumas pilhas, tá? Existem também alguns materiais que são bons condutores, né? Olha só. Há materiais que permitem a passagem da corrente elétrica. Permite, então, que a energia elétrica passe. Esses aí são chamados de condutores, tá? Por exemplo, um clipe, são os objetos que são feitos de metal, uma moeda, um pedaço de arame. Mas também há outros materiais chamados isolantes, ou seja, que não permitem a passagem da corrente elétrica. Por exemplo, o plástico, a madeira e também a borracha. Tá bom? Aí você já se perguntou como que acontece o choque elétrico? E aí, olha só, nosso corpo funciona como um condutor de corrente elétrica. Aí quando a gente toca em dois fios desencapados, o circuito fechado de corrente atravessa o nosso corpo. Por isso que a gente sente aí o choque. Então atravessa o nosso corpo, tá? A corrente elétrica. Por isso que a gente sente o choque. Então, o circuito está fechado, ele não está aberto. Por isso que a gente sente, tá bom? Só que existem também alguns perigos da corrente, da energia elétrica. Tá? A gente vive todo dia com eles, né? Pode haver ou não, que é o circuito elétrico e também o choque elétrico, foi o que eu falei. O circuito elétrico, ele ocorre quando dois fios desencapados, percorridos por uma corrente elétrica, eles se encostam. Aí pode provocar faíscas e, dependendo, chegar até a incêndios, provocar incêndios, tá? Quando a corrente elétrica é muito intensa, os fios que a conduzem não resistem. O que acontece com eles?
acabam esquentando muito, derretendo e perdendo aquela proteção de plástico ou borracha que envolve eles. Quando eles se encostam, esses fios então provocam um curto-circuito, tá? E o choque elétrico, foi o que eu falei agorinha, ocorre quando entramos em contato com a corrente elétrica, tá? Aí ela atravessa o nosso corpo, tá bom? Esse acontecimento, gente, é tão sério que dependendo do nível, do tamanho do choque, da descarga elétrica que a pessoa recebe, infelizmente pode até levar à morte. Existem também alguns cuidados que a gente pode ter, né, para prevenir levar essas descargas elétricas, esses choques elétricos. Não ligar aparelhos elétricos quando estiver molhado ou descalço. Não colocar o dedo ou objetos nas tomadas. Não inclinar pipas próximos a postes de eletricidade, né? E entre outros, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Se possível, tá bom? Vocês fazerem o experimento das páginas 60 e 61, que é construindo o circuito elétrico. E vocês deverão responder as atividades do livro da página 62, 63, 65, 66 e 201, tá bom? Certinho? Então, ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.